Graça e paz. Que bom que você está aí. Eu quero encorajar você a pegar o seu celular e, por favor, enviar o link desse culto para pessoas que você ama. A maior demonstração de amor que a gente pode dar a uma pessoa é falar de Jesus a ela. E eu quero encorajar você a mandar o link desse culto para alguém que você ama, alguém que você quer bem, alguém que você quer ver no céu, alguém que você quer que habite no céu por toda a eternidade. E nós queremos que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje, chegamos na mensagem de número 13. Nós estamos pregando uma série de mensagens há vários domingos. E hoje é a mensagem, agora pela manhã, a mensagem número 13. E essa mensagem, essa série de mensagens chama Apocalipse, o tempo do fim chegou. Nós estamos pegando a série com esse tema, Apocalipse, o tempo do fim chegou. E hoje a mensagem número 13, que nós vamos falar do inferno, a realidade do inferno e o lago de fogo. Não saia daí não, você vai aprender muito nessa manhã. E o temor de Deus vai cair no seu coração. E você vai poder viver um avivamento a partir dessa palavra, não tenho dúvida disso. Hoje à noite, às 19h30, nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. E quem serão os habitantes da Nova Jerusalém. Então agora de manhã, uma matéria um pouco forte, pesada, mas é o que a Bíblia nos ensina. E nós temos o compromisso de ensinar toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus como ela é, para que ninguém no último dia venha dizer que não ouviu ou que não sabia que era assim. Isso não vai mudar nada você dizer isso no último dia, mas nós queremos ensinar você toda a verdade da palavra de Deus, especialmente os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, mensagem de número 13, agora de manhã, da série Apocalipse, o tempo do fim chegou. E o tema de hoje, pode colocar aí projeção, o tema de hoje, o inferno e o lago de fogo. Vamos ler o texto da palavra de Deus. No livro do Apocalipse, nós vamos ler os versículos de 10 a 15. Então está aí o tema de hoje, depois a gente volta com esse tema. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 até o versículo 15. Apocalipse capítulo 20, versículos 10 ao versículo de número 15, é onde está a base do que vamos conversar hoje. E nós vamos compartilhar com você uma mensagem dando toda a base bíblica do Novo Testamento sobre esse assunto anunciado já. Apocalipse 20, 10 a 15. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar aos mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, escute isso, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós vamos ministrar a tua palavra nessa hora. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Espírito do Senhor seja derramado em cada coração agora,
e que o Espírito Santo traga revelação plena da tua palavra e revelação daquilo que devemos fazer, e que enquanto essa palavra é ministrada, o Espírito do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e sobretudo da necessidade de uma vida na tua presença, consagrada somente ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então hoje o tema é esse, o inferno, o lago de fogo, agora pela manhã. E deixa eu dizer, eu vou falar sobre isso, não é para assustar você, não faz parte da minha vida. Mas vou falar sobre isso para alertar você, para despertar você, para um avivamento pessoal, familiar e ministerial. Hoje então nós vamos estudar sobre essa realidade do inferno e do lago de fogo. Porque você vai ver por que eu estou usando inferno e lago de fogo no decorrer da mensagem. Porque o inferno é algo que existe agora, mas que vai chegar um dia que o próprio inferno vai ser lançado no lugar mais terrível ainda, que a Bíblia chama de lago de fogo. Esses lugares, esse agora e o futuro, que é o lago de fogo, é o lugar para onde ninguém em sã consciência quer ir. Mas infelizmente é para onde muitos milhões ou bilhões de pessoas estão caminhando a passos largos nesse exato momento, à medida que continuam vivendo uma vida mundana, sem compromisso com Jesus e com a sua palavra. A Bíblia Sagrada nos fala de dois lugares distintos da eternidade. A Bíblia fala de céu e a Bíblia fala de inferno. Nesses dois lugares, nesse exato momento, existem milhões de pessoas, tanto no céu quanto no inferno. A Bíblia fala de dois lugares que ainda não foram inaugurados: o lago de fogo, que vai ser inaugurado no dia do juízo, e a Nova Jerusalém, que ainda não foi inaugurada. E hoje à noite nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém, mas agora nós vamos falar sobre o inferno que já existe, e que desde o primeiro perdido que morreu já está lá, né, junto com o diabo e seus demônios, e um dia serão lançados dentro do lago de fogo, o lugar mais terrível ainda. Ou seja, muitas pessoas estão no céu e muitos estão no inferno já nessa hora. As pessoas que morreram com Cristo ou em Cristo, servindo a Cristo, estão no céu com Deus, o nosso Pai. Porém, infelizmente, as pessoas que morreram sem Cristo estão no inferno, já em tormento agora. A Bíblia nos diz que além do inferno, vou repetir, a Bíblia nos diz que além do inferno existe um lugar mais terrível de condenação eterna, que é o lago de fogo, que ainda não foi inaugurado, mas que será inaugurado no dia do juízo final. E vou repetir algo que eu disse no início, não para assustar você, não faz parte do nosso ministério, mas para ensinar a verdade sobre a realidade desses lugares, e para despertar você a uma vida consagrada a Jesus. É que nós vamos estudar esse assunto bíblico hoje, que Jesus nos ensina. E nós vamos estudar então sobre o inferno agora de manhã, e sobre o lago de fogo. Lugar, como eu disse, que para onde ninguém quer ir, mas onde os perdidos estarão eternamente. O Velho Testamento já nos falou do inferno de diversas formas, mas um dos textos do Velho Testamento está no Salmo 9, verso 17. E eu vou pedir a projeção que coloque todos os textos hoje, à medida que eu vou falando, para que você possa ler o texto comigo, porque se não tiver na Bíblia não faz sentido, mas você vai ler a Bíblia. Então, coragem você até pegar uma caneta aí, ou anotar no seu celular, no seu iPad, o que nós vamos estar pregando. O Salmo 9, verso 17 diz assim: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, lá no Velho Testamento você vai ver essa doutrina aparecendo em vários lugares. Eu quis começar por aí. O objetivo dessa mensagem é despertar você para uma vida consagrada somente a Jesus. Em primeiro lugar, então, vamos olhar juntos o que Jesus falou sobre o inferno, o ensino de Jesus sobre o inferno. Vamos ver o que Jesus disse. E aí tem uma imagem um pouco chocante aí para você, mas preste atenção, se você não se converter a Jesus, vai ser mais chocante no motor da eternidade do que você olhar essa imagem aí. O que Jesus falou sobre o inferno? Jesus nos ensina que o inferno é um lugar real, onde há lágrimas, sofrimento, separação e tormento eterno. O inferno é um lugar real, escute isso, um lugar real,
para onde as pessoas perdidas vão imediatamente após a morte. Desde que esse culto começou há 42 minutos atrás, milhares de pessoas já morreram, e nesse momento muitas delas foram para o céu, subiram, já estão lá com Deus, e muitos já desceram e foram lançados no inferno, porque a cada minuto morre mais de 100 pessoas, e muitos deles, dezenas, estão descendo e sendo lançados irremediavelmente, irreversivelmente, eternamente no inferno. Como eu disse, o inferno é um lugar real, para onde pessoas perdidas vão imediatamente após a morte. Fechou os olhos, no outro segundo já está no inferno ou já estará no céu. Vamos ver quando a Bíblia diz sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 24. Lucas 16, 19 a 24, Jesus contou uma história. Aqui não é uma parábola, uma história. E ele evitou o nome do homem rico para não causar pânico na família, mas ele citou o nome. Normalmente parábola não cita o nome, citou o nome do Lázaro. Ele diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias vivia uma vida regalada esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu, morreu um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora preste atenção. Eu disse que vai para o céu ou para o inferno imediatamente. O mendigo morre e foi levado para a presença de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. E já diz: e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O maior problema do inferno é que você vai estar nas trevas e você vai enxergar na luz os salvos na glória do céu. E é imediatamente após a morte. Ele olha e ele agora vê Lázaro lá. E Lázaro não foi para o céu porque era pobre, e ele não foi para o inferno porque era rico. Lázaro foi para o céu porque ele tinha uma fé centrada em Deus, porque havia se dedicado a Deus. E este homem foi para o inferno porque havia vivido uma vida longe de Deus. E ele vê ao longe, vamos continuar com o texto. Ele vê ao longe, quem está das trevas vê perfeitamente quem está na luz. E olha o que ele vai dizer, ele começa a clamar. E ele começa a dizer: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Está clamando lá do inferno. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, para que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quando Jesus contou essa história, ele estava nos ensinando o que acontece imediatamente após a morte. O que os homens conheciam era até a morte, mas ninguém conhecia o que acontecia depois da morte. E Jesus conta essa história para dizer: logo após a morte, ou você sobe para o céu, a presença de Deus, ou você desce para o mais profundo abismo e vai ser lançado no inferno por toda a eternidade. Isso depende do seu estilo de vida e principalmente a resposta que você dá ao Evangelho do Senhor Jesus. Então Jesus é que fala de dois homens, um que foi levado pelos anjos para a presença de Deus, e o outro que foi lançado no inferno. E aquele que foi lançado no inferno, as posições se inverteram, o orgulho dele, a arrogância dele o lançou no inferno, e de lá ele olha e ele enxerga o Lázaro, o mendigo que ele conhecia lá na glória do céu. E agora ele pede: por favor, tem misericórdia, faça com que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Agora, e aí a resposta que veio do céu foi: não, isto é impossível, porque entre nós e vós, entre nós e vocês, existe um abismo intransponível. Se alguém quiser passar daqui para lá, jamais poderia. E ninguém jamais pode passar do inferno para o céu. A resposta foi: existe um abismo intransponível. Não é possível. Ou seja, caiu no inferno, o seu destino estará selado para sempre. Entrou no céu, o seu destino estará selado para sempre com Deus. Preste atenção nisso. O inferno é um lugar de trevas, onde a Bíblia diz que há prantos e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Imagina isso, a única música é choro e ranger de dentes. Onde muitos religiosos, presta atenção, o inferno é um lugar onde muitos religiosos nominais serão lançados para sempre. Mateus 8, verso 12. Enquanto Jesus elogiava aí a fé de um centurião,
ele disse sobre os religiosos da sua época. Ele disse ao passo, ele começa dizendo: olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, um lugar de trevas. E ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, 28. Ele começa dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vocês lançados fora. Então a Bíblia fala de um lugar terrível, de trevas, de pranto e ranger de dentes. Eu sei que você não vai querer ir para lá. O inferno é um lugar real, onde o fogo nunca se apaga, onde muitas pessoas que vivem nos seus pecados prediletos e que não crucificam seus próprios desejos, serão lançados para sempre e eternamente. Vou repetir: o inferno é um lugar real, onde muitas pessoas que hoje não querem abrir mão dos seus desejos carnais, que não querem abrir mão das suas paixões, que continuam nos seus pecados prediletos, embora se dizendo cristãs, serão lançados para todo sempre. Vamos ler isso? Marcos capítulo 9, verso 43, palavras do Senhor Jesus. Estou lendo só o que Jesus disse sobre o inferno. Todo esse primeiro ponto é o que Jesus disse sobre o inferno. E Jesus diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta. Pois melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, o fogo que nunca se apaga. Aqui não é para você fazer literal, mas é para você crucificar aquilo que te faz pecar. É para você abrir mão dos desejos que te levam para o pecado. Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9, Jesus disse o seguinte: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança para fora. Melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, serem lançado no fogo eterno. Aqui Jesus chama o inferno de fogo eterno. E aí ele continua: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, ser lançado no inferno de fogo. Então são palavras do Senhor Jesus, dizendo que o inferno é real, e dizendo que se você não for capaz de subjugar a sua própria carne, se você não for capaz de crucificar o seu próprio ego, se você continuar nos seus pecados, esses pecados vão te levar para o fogo eterno, para o lago de fogo, que é o segundo ponto da nossa mensagem. Nós vamos falar daqui um pouco. Então presta bem atenção nisso. E eu estou pregando isso porque eu amo muito você. E se você não ouvir essa palavra, e se você achar que o correto é os pregadores que estão pregando simplesmente o evangelho light, que diz não crê mais no inferno, não crê em uma série de coisas, cuidado que você pode ir para o inferno junto com esses pregadores. O inferno é o lugar onde será lançada a alma, o espírito, a alma e o corpo de todos aqueles que não têm o temor de Deus no coração. Mateus capítulo 10, verso 28, palavras do Senhor Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Você vai ver que no último dia as pessoas vão ressuscitar, e a ressurreição é do corpo. Vão ressuscitar e eles irão para o inferno. Não vai ser corpo glorificado, mas vai ser um corpo eterno, perdido eternamente. O inferno é um lugar aonde será lançado o joio. No ensino de Jesus, Mateus 13, ele fala da parábola do joio e do trigo, onde ele chama o trigo dos filhos de Deus e o joio os filhos do maligno. Então eu anotei assim: o inferno é um lugar aonde será lançado o joio, que cresce no meio do trigo, no meio da igreja. O joio são os filhos do maligno, pessoas que tem aparência de piedade, que tem aparência cristã, que tem cultura religiosa, que tem tradição cristã, mas que não tem os frutos de um servo de Deus, de um discípulo de Jesus. Mateus 13, de 38 a 42, olha as palavras de Jesus: o campo é o mundo,
A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, o fim da história, o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Cristãos que só têm capa, mas não têm essência, que têm carisma, mas não têm caráter, que têm aparência religiosa, mas não têm a vida de Deus, que parece trigo, mas é joio. Você precisa se converter e acertar sua vida com Jesus agora. Do contrário, o seu lugar será um inferno por toda a eternidade. O inferno é o lugar de punição de pessoas ímpias. E Jesus chama aqui o inferno de fornalha de fogo ardente. Mateus 13, 49 a 50. Mateus 13 é um sermão de Jesus muito interessante. Ele contou muitas parábolas. E agora ele está, mais uma parábola, ele disse. Aí ele estava contando a parábola de uma rede que é lançada ao mar e pega toda espécie de peixe. Ele diz que os pescadores pegam os peixes ruins e jogam fora. E agora ele diz: assim será na consumação dos séculos, no fim da história. Ele diz: sairão os anjos santos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. E ele repete a mesma linguagem: ali haverá choro e ranger de dentes. Vai chegar um dia que vai haver separação entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os justos e os ímpios, entre aqueles que andam com Jesus e aqueles que não dão a mínima para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, voltando na parábola do rico e Lázaro, e eu deixei para dizer isso agora. Ouça isso: se agora mesmo os perdidos que estão no inferno, os milhões ou bilhões que já estão lá, se eles pudessem gritar, eles interromperiam a minha mensagem agora, e eles gritariam para você ouvir, e você ia ficar quase que surdo com o grito que você ia ouvir do inferno, dizendo: arrependa-se, mude de vida, para que você não caia nesse lugar onde nós estamos. Nem os perdidos querem que você vá para lá. A única pessoa que talvez insiste em ir para o inferno é você mesmo, enquanto continua nos seus pecados prediletos, enquanto continua achando que não tem nada a ver, e que tudo pode, e que você pode levar a sua vidinha do seu jeito, e que Deus não vai julgar ninguém. Cuidado com esse discurso fajuta dos pregadores neoliberais que não acreditam mais em nada, ou dos universalistas, ou daqueles místicos que estão por aí pregando só prosperidade para você. Esse evangelho não vai te levar a lugar algum. Mas olha o que o rico falou. Lucas 16 agora, versos 27 e 28. Veja bem, aquele homem tinha caído no inferno, e ele está olhando ao longe, vendo a glória de Deus, e o Lázaro lá, e os anjos lá. E eu vou repetir: até os perdidos que já estão no inferno não querem que você caia lá. Por isso o único que talvez está querendo ir é você, se você continua no seu pecado. Lucas 16, 27 e 28. Então replicou o rico pedindo: Pai, eu te imploro. Imploro o quê? Que mande Lázaro lá na casa do meu pai. Eu te imploro que mande Lázaro na casa do meu pai. E olha o que ele diz, olha como ele está consciente. Porque eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Agora aquele rico está dizendo: eu já estou aqui, já estou perdido, não tem mais saída, não posso passar para o céu, nem posso voltar, mas manda Lázaro lá na terra. E a resposta que vem do céu para ele foi: lá eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tem a lei, tem os profetas, o Velho Testamento que estava escrito na época. Se não crer na palavra, se não receber a palavra de Deus, vai para o mesmo lugar onde você está. Deus não vai mandar um morto aqui para pregar para você. Deus não vai ressuscitar um morto. Deus não vai trazer alguém da morte para pregar para você. Não, não. Morreu, está no céu ou está no inferno. Deus vai usar a mim e a você que crê em Jesus. E a Bíblia é sagrada. Hoje, o Velho e o Novo Testamento. Ou seja, Moisés, os profetas e a graça. O inferno será o lugar de punição
Escute isso: o inferno será um lugar de punição de todos os cristãos nominais. Todos os cristãos nominais que não andam em santidade, eles irão para lá. Mateus 22, versos 11 a 13. Presta atenção. Aí Jesus está contando uma parábola. Ele diz que o reino do céu é como um rei que resolveu dar um grande banquete para o seu filho e mandou chamar muitos. Então o rei chega na hora do banquete. Olha aí, versos 11 a 13. Mateus 22, de 11 a 13. O rei chega no banquete. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Presta atenção nisso. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que é como um rei, como que dá uma festa, um grande banquete, convida muitos. E na hora do banquete ele entra e ele vê alguém que não tem vestes nupciais, ou seja, vestes sujas de pecado. Alguém que está andando em pecado, alguém que não tem as vestes santas, não entrará na glória da eternidade com Jesus. Cristãos nominais que estão levando uma vida dupla, uma coisa na igreja e uma vida de pecado lá fora. Arrependa-se, muda de vida, você não vai entrar na eternidade com Deus. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando o rei olha aquele homem que está com as vestes que não eram vestes das festas, ele diz: amarrem de pés e mãos, lancem nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno. O inferno é o lugar aonde serão lançados os religiosos hipócritas, que tem capa, repito, tem capa, mas não tem essência. Tem carisma, mas não tem caráter. Tem aparência de piedade, mas negam a fé. Tem aparência de piedade, mas não tem a vida de Cristo. Adoram de lábios, cantam com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Mateus 7, 21 a 23, a palavra de Jesus são as seguintes: nem todo, Mateus 7, 21 a 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus disse: muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, ou influindo nos dons, e em teu nome não expulsamos muitos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, aquilo tudo que você admira. Então Jesus vai dizer a esses religiosos: então lhes direi abertamente ou explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus disse: eu não conheço vocês. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O inferno será o lugar onde os religiosos hipócritas serão lançados e onde eles ficarão para todo sempre. Mateus 23, 15. Jesus olha para os fariseus, que eram os doutores da lei, os mestres da lei, os escribas, que eram os escritores da lei. Olha o que ele diz, Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, ou seja, para ganhar alguém, para fazer de alguém um religioso. E uma vez feito, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Mateus 23, 33, olha o que Jesus disse para os religiosos, para os escribas e fariseus dos seus dias: serpentes, raça de cobras venenosas, como escapareis da condenação do inferno? Ele diz que os religiosos nominais e os religiosos hipócritas, eles vão para o inferno. Palavra de Jesus. Jesus está falando de inferno para escritor da Bíblia, os escribas, os caras que escreviam, copistas da lei e das profecias, para os mestres que ensinavam no sábado, porque ensinavam, mas não viviam. Tinha aparência de piedade, mas não tinha vida. Tinha carisma, mas não tinha essência. Tinha capa, mas não tinha profundidade. O inferno é um lugar de trevas exteriores, onde serão lançados os servos negligentes. Presta bem atenção, servos negligentes. Mateus 24, versos 48 a 51. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor está demorando em voltar, e passar a espancar os seus companheiros,
e comer e beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E Jesus repete: e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A máxima de Jesus o tempo todo, quando fala do inferno, registrado pelo evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, que era testemunha ocular, um dos apóstolos de Jesus, é que o inferno é um lugar onde há choro e ranger de dentes. E Jesus está falando ali, os servos inúteis, que recebem uma missão para cuidar das coisas de Deus e não fazem, serão lançados por causa da sua negligência. Agora, se você acha que o Senhor Deus não vai condenar ninguém ao inferno, saiba que Deus é o amor, Deus é amor, porém a base do seu trono é a sua justiça. E Deus não poupou nem os anjos quando pecaram. Não é que Deus vai te lançar lá não, você vai para lá com os próprios pés se você continuar andando no pecado. Presta atenção nisso. Agora ouça esse texto de 2 Pedro 2, verso 4. Quando fala que Deus não poupou os anjos, eu preguei sobre isso um dia desse atrás nessa série. Ora, Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Bom, até aqui eu falei do inferno, e tudo que eu apresentei nesse ponto são palavras do Senhor Jesus Cristo. Se você tem resistência a essas palavras, então você tem resistência a Jesus. E eu estou pregando por amor a você, porque eu quero ver você no céu. Segundo lugar, deixa eu falar rapidamente, o tempo corre, e eu quero falar um pouco sobre o Lago de Fogo. O Lago de Fogo, presta atenção nisso, é um lugar de fogo eterno, que a princípio, foi preparado para o diabo e seus anjos, e que será inaugurado no dia do juízo de Deus sobre todas as pessoas, de todas as nações, que rejeitam a Jesus Cristo como Senhor. Mateus 3, verso 12, João Batista falando sobre isso, ele diz: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, em fogo que nunca se apaga. Esse é o lago de fogo. Mateus 25, 41, então dirá o rei Jesus aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falou do lago de fogo, chamando de fogo eterno. O lago de fogo é o lugar onde serão lançados todos os adoradores da besta, do anticristo, do falso profeta, todos os servos de Satanás. O texto continua, Apocalipse capítulo 14 agora, Apocalipse 14 de 9 a 11, presta atenção, Apocalipse 14 de 9 a 11. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa, na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Presta atenção, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, isso não é por um dia nem por um ano, pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, sofrerão um eterno castigo no lago de fogo, pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. O lago de fogo é um lugar onde serão lançados todos os que morreram, ou que morrerem, ou que morrerão na prática de diversos pecados, dentre eles o pecado da mentira. Talvez você é cristão e você já evitou uma série de pecados, mas você continua na mentira. Toma bastante cuidado. Olha o que está em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Quanto aos covardes, Apocalipse 21, 8. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui ele não era 8 tipos de pecado. Ele disse: se você morrer um desses pecados, você não vai para o céu, você vai para o lago de fogo.
E a Bíblia chama o lago de fogo de a segunda morte. E se você ama ou pratica a mentira, todos os mentirosos habitarão lá, em sofrimento eterno. Os primeiros a serem condenados e lançados dentro do lago de fogo e enxofre será a besta e o falso profeta, no dia do julgamento do Senhor Jesus sobre eles. Mateus capítulo 19, verso 20. Mateus 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Presta atenção, os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo, e ardente com enxofre. Ele diz, foram lançados vivos. Da mesma forma que Elias subiu ao céu e não passou pela morte, esses seres serão lançados vivos no lago de fogo, e sofrerão eternamente. O lago de fogo será um lugar de tormento eterno do diabo e de todos os seus anjos caídos. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Presta atenção nisso. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Sofrimento nunca vai ter fim. A morte e o inferno também. Por que eu falei que o lago de fogo era diferente? Porque a própria morte e o inferno que agora existe serão lançados para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vai chegar um dia, no dia da ressurreição, que os perdidos também vão ressuscitar, e até o inferno vai dar esses perdidos que estão lá. O Senhor vai tirá-los de lá, eles vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para a perdição, e serão lançados num lugar ainda pior do que o inferno, o lago de fogo. É para lá que você quer ir? Eu creio que não. Então saia do pecado, viva um estilo de vida santo. Agora presta atenção, o lago de fogo será o lugar para onde irão todas aquelas pessoas que não servem a Jesus Cristo como único Senhor e eterno Salvador. Mateus 25, 41, mais uma vez. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É uma separação eterna. Os mortos ressuscitarão todos, os justos para a vida eterna, porém os ímpios para a vergonha, desprezo, horror eterno no fogo eterno, no lago de fogo. Daniel capítulo 12, verso 2 já falou sobre isso. Muitos dos que estão mortos e enterrados, sepultados, ressuscitarão. E ele diz, alguns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo e desonra eterna. Daniel falou sobre isso, capítulo 12, verso 2. Agora João, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. As palavras do Senhor Jesus, ele diz que no último dia, todos que morreram estão sepultados, ou em algum lugar foram comidos por um tubarão lá no mar, em algum lugar no mar, em todo lugar, o texto diz, o mar vai dar os mortos que neles estiverem. Todos os perdidos que morreram sem Cristo serão lançados no lago de fogo. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus, Jesus, e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São palavras de Jesus. O lago de fogo será o lugar do castigo eterno de todos os ímpios. Mateus 25, 46. Nas palavras de Jesus no sermão profético: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Estes sofrerão penalidade eterna. Presta atenção, vou repetir. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Olha o que Paulo escreveu: banidos da face do Senhor para sempre, e da glória do seu poder. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor para sempre, e da glória do seu poder. O lago de fogo será um lugar de sofrimento eterno de todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus.
Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como é que você tem um nome no livro da vida? É quando você se rende a Jesus. É quando você entrega a sua vida a Jesus. É quando você faz uma aliança de servir a Jesus em fidelidade e santidade. Nesse momento acontece o seu novo nascimento. O seu nome é anotado no livro da vida. E você persevera firme com Jesus até o fim. Então no último dia, se o seu nome estiver lá, você vai entrar na glória da eternidade. Se não, você vai ser lançado no inferno. A escolha é sua. O lago de fogo, a Bíblia diz aqui que é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a separação eterna de Deus. E a última coisa que quero enumerar agora de manhã: o que vai fazer a diferença, pastor? Você vai falar, como é que eu me livro do inferno e do lago de fogo? Entrega a sua vida a Jesus. Mas a última coisa que eu quero enumerar é: as nossas escolhas determinam o nosso destino. Suas escolhas determinarão o seu destino eterno. Faça a sua escolha hoje. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Lago de fogo ou Nova Jerusalém? Mas eu disse, as nossas escolhas determinam o nosso destino. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Moisés deu a seguinte palavra de Deus, escreveu essa palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele disse: escolhe a vida, para que viva você e a tua descendência. Os céus e a terra, ele disse, eu tomo como testemunha. E hoje é o que eu estou pregando. Exatamente, os céus e a terra são testemunha dessa mensagem. Eu estou pregando com temor e tremor. E como eu disse, não estou pregando para afrontar você, mas estou pregando para que você viva uma autoconfrontação com a palavra de Deus. E você faça a sua escolha, porque a sua escolha vai determinar o seu destino. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. As palavras do Senhor Jesus são as seguintes: entrai pela porta estreita. Ele diz, espaçoso é o caminho. Espaçoso é o caminho, largue a porta. E espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, disse Jesus. Largue a porta. Espaçoso o caminho que conduz pela perdição. Muitos são os que entram por ela. E ele diz, estreito é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos que encontram. Você quer a vida? Você precisa entrar pela porta estreita. E a porta tem nome, é Jesus. Em João 10, verso 9, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta estreita, porque um pecado tem que ficar para trás. Provérbios 16, 25 diz para a gente que há caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Talvez você está trilhando um caminho que parece direito, mas é o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus. E só Jesus Cristo salva. Romanos capítulo 6, verso 23 vai dizer para a gente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você continuar no pecado, a consequência do pecado é a morte eterna, o inferno e depois o lago de fogo. Mas se você se entregar a Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Faça a sua escolha. E para a gente concluir, preste atenção nisso, no dia do juízo final, o destino das pessoas não pode mais ser alterado. Naquele dia será impossível mudar o destino de qualquer pessoa, porque pelas escolhas que elas fizeram, o destino final delas já estará selado para sempre. No dia do juízo final, só haverá dois grupos: os justos e os ímpios, os salvos e os perdidos. Os que herdarão o céu com Deus e habitarão na Nova Jerusalém, e os que serão lançados para dentro do lago de fogo com o diabo e os seus demônios por toda a eternidade. Faça a sua escolha agora. O julgamento de Jesus será justo e será o fim, e anunciará o estado final de salvos e perdidos. Mateus 25, 34.
dirá ao reis que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, vocês possuem por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E são os salvos, os filhos de Deus. E os que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os ímpios irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem tiver o nome escrito no livro da vida entrará no céu para sempre, e estará face a face com Jesus, com Deus o Pai. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, o seu nome não está lá, vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Não há maior juízo do que Deus entregar as pessoas ao seu próprio estilo de vida. Então não é que Deus vai te mandar lá por maldade, não. Deus é bom e Deus é amor. Mas o seu estilo de vida já vai te conduzir direto para o lago de fogo ou para o céu. Estilo de vida santo com Jesus. Estilo de vida ímpio, profano, lago de fogo. Você define seu estilo de vida. Suas escolhas definirão o seu estilo de vida. O livro do Apocalipse que estamos pregando nesses dias é o outdoor de Deus anunciando que Jesus vai voltar em breve para julgar os vivos e os que já morreram, os que morrerão ainda, grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e brancos, asiáticos e africanos, europeus, brasileiros, latino-americanos ou americanos, gente de todos os continentes, de todas as nações estarão diante dele. A promessa da segunda vinda de Cristo mostra que os filhos de Deus devem viver em santidade e na expectativa da volta iminente do Senhor Jesus. Hoje Deus está usando essa palavra para alertar você, para que você ouça a palavra de Deus, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida e entregue sua vida a Jesus Cristo e seja salvo. Porque a vontade de Deus não é o inferno para você. A vontade de Deus não é o lago de fogo para você. A vontade de Deus é que você seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porém não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Só Jesus Cristo salva. Por último, quem tem o Filho, João 3,36. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bem, essa palavra é porque eu amo você o suficiente para te falar a verdade do seu futuro. Sirva Jesus, o seu futuro estará garantido no céu. Fique longe de Jesus e o seu futuro será um lago de fogo. Eu espero que você escolha a vida, escolha Jesus, renda-se a Jesus, seja fiel a Ele, sirva somente a Ele, até que Ele volte para nos buscar. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor e depois vamos ter um momento de oração muito forte por você. E se você quer entregar sua vida a Jesus agora ou se reconciliar, nós queremos saber de você e queremos ajudar você nessa jornada.